Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, de volta a uma das histórias mais poderosas e transformadoras da humanidade, a história de Moisés. Desde um bebê flutuando num cesto no rio Nilo, até se tornar o libertador de um povo inteiro. A vida de Moisés é uma prova de fé, coragem e intervenção divina. Então, prepare-se, pois vamos mergulhar fundo nos desertos do Egito e testemunhar milagres que desafiam a imaginação. Nossa história começa numa época sombria para os hebreus no Egito. Eles eram escravos, submetidos a trabalhos forçados e a uma crueldade sem fim. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, decretou uma ordem terrível. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser lançados ao rio Nilo. Em meio a esse desespero, uma mãe hebraica chamada Joquebede tomou uma atitude de fé e coragem. Ela não podia entregar seu filho à morte. Então ela o colocou num cesto de junco, calafetado com piche, e o deixou à deriva nas margens do Nilo, orando por um milagre. E o milagre aconteceu. A própria filha do faraó, enquanto se banhava no rio, encontrou o cesto. Ao ver o bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. Ela decidiu adotá-lo e o chamou de Moisés, que o significa tirado das águas. Criado como um príncipe do Egito, Moisés cresceu no palácio, recebendo a melhor educação e treinamento. Ele vivia uma vida de luxo, mas algo em seu coração o conectava ao seu povo, os hebreus escravizados que ele via sofrer diariamente. Um dia, já adulto, Moisés não suportou mais ver a injustiça. Ele viu um feitor egípcio maltratando um escravo hebreu, e num acesso de fúria, interveio e matou o egípcio, com medo de que seu ato fosse descoberto. Moisés fugiu do Egito. Ele atravessou o deserto e se refugiou na terra de Midian. Ali, ele deixou para trás sua vida de príncipe e se tornou um simples pastor de ovelhas. Casou-se com Zípora, filha de um sacerdote chamado Jetro, e tive filhos. Por 40 anos ele viveu essa vida pacata, longe do poder e da opressão do Egito. Foi no deserto, no Monte Horebe, que a vida de Moisés mudou para sempre. Enquanto pastoreava suas ovelhas, ele viu algo extraordinário. Uma sarça que ardia em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproximou, e do meio da sarça, ouviu uma voz poderosa chamando seu nome. Era Deus. Ele se revelou a Moisés e disse que tinha ouvido o clamor do seu povo no Egito e que havia escolhido Moisés para libertá-los. Moisés, surpreso e inseguro, hesitou. Ele se sentia incapaz, argumentando que não era eloquente. Mas Deus prometeu estar com ele e lhe deu sinais milagrosos para provar seu poder. Com seu irmão Arão como seu porta-voz, Moisés retornou ao Egito. Ele se apresentou diante do faraó, o homem mais poderoso da terra, e transmitiu a mensagem de Deus. Deixe meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido, recusou. Ele não apenas negou o pedido, mas também aumentou a carga de trabalho dos hebreus, tornando suas vidas ainda mais miseráveis. Começava assim um confronto épico entre a vontade de um rei terreno e o poder do Deus dos céus. Para quebrar a teimosia do faraó e demonstrar seu poder, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Cada praga era um golpe direto contra os deuses egípcios e a autoridade do faraó. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Rãs, piolhos e moscas infestaram a terra. Uma peste matou o gado dos egípcios. Feridas dolorosas afligiram as pessoas. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações. Gafanhotos devoraram o que restou. Uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, Moisés pedia ao faraó para libertar o povo, mas ele se recusava repetidamente. A 10ª e última praga foi a mais terrível. Deus avisou que o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo. Para os hebreus, havia uma instrução: sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais de suas portas com o sangue. O anjo passaria por cima das casas marcadas, poupando seus primogênitos. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa. Naquela noite, um grande clamor se ouviu em todo o Egito. O próprio filho do faraó morreu. Desolado e derrotado, o faraó finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e Arão no meio da noite e ordenou que saíssem do Egito imediatamente, com todo o povo hebreu. Assim, após 430 anos de escravidão, os hebreus estavam livres. Centenas de milhares de pessoas, lideradas por Moisés, iniciaram sua jornada para a Terra Prometida. Mas a liberdade ainda não estava garantida. Pouco tempo depois, o faraó se arrependeu de ter deixado seus escravos partirem. Ele reuniu seu exército, seus melhores carros de guerra, e partiu,
em perseguição. Os hebreus, encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, entraram em pânico. Eles clamaram a Moisés, dizendo que era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Nesse momento de desespero, Moisés, cheio de fé, ergueu seu cajado sobre o mar. Deus soprou um forte vento oriental durante toda a noite, e as águas do Mar Vermelho se dividiram, formando 2 muralhas de água e abrindo um caminho seco no meio. Os hebreus atravessaram em segurança. Quando o exército egípcio seguiu pelo mesmo caminho, Moisés estendeu a mão novamente, e as águas voltaram ao seu lugar, cobrindo os carros e os cavaleiros do faraó. Todo o exército foi destruído. Na outra margem, o povo de Israel cantou e celebrou sua libertação definitiva. A jornada pelo deserto foi longa e cheia de desafios. O povo reclamou da falta de comida e água, mas Deus proveu milagrosamente. Ele enviou o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e fez brotar água de uma rocha. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com seu povo e entregou a Moisés os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra. Essas leis se tornariam o fundamento moral e espiritual da nação de Israel. A história de Moisés é uma tapeçaria rica de fé, liderança e redenção. Ele não era perfeito, mas sua obediência e sua relação com Deus o tornaram um dos maiores líderes da história. Ele guiou seu povo por 40 anos no deserto, ensinando-lhes os caminhos de Deus. Embora não tenha entrado na terra prometida, ele a viu de longe, do alto do Monte Nebo, antes de morrer. Sua vida nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos e incapazes, Deus pode nos usar para realizar coisas extraordinárias. Espero que vocês tenham gostado desta viagem incrível pela história de Moisés. É uma narrativa que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.